falta e fartura. Finanças, falta e fartura. Deus, ele está muito interessado, mais do que nós pensamos que ele está em nos falar sobre finanças, tá? Deus está muito interessado em nos falar sobre as provisões dele e como ele tem desejo de nos prover, de nos ter uma vida próspera e farta. Na sexta-feira eu vou dar um seminário sobre finanças numa igreja lá em Hanover. Vai ser na sexta-noite, no sábado. E Deus já me tem dado várias mensagens. Só que essa aqui o Senhor me deu hoje. Essa aqui está fresca, completamente novinha. É a primeira vez que eu vou ministrar. E o Senhor falou profundamente comigo em Filipenses 4, versículo 11 e 12, onde o apóstolo Paulo traz aqui essa palavra que nós vamos ler. A palavra é a seguinte: Filipenses 4, verso 11, não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Fantástica essa palavra do apóstolo Paulo, não? E ele diz, sei passar falta e sei ter abundância. Em todas as coisas e de todas as maneiras eu estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome. Não é fantástico isso? Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Eu gostaria de ler novamente o texto. O apóstolo Paulo diz, não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei ter abundância. Estou experimentado em todas as coisas, tanto em ter fartura, como em passar necessidade. Vamos orar ao Senhor? Eu queria pedir o Júnior, você pode fazer uma oração para que Deus fale na palavra hoje à noite, toque aos nossos corações, nos dê uma revelação na área de finanças. E aproveita e já ora agora, porque se alguém está com uma necessidade financeira, Deus não fala de finança para deixar a gente só com vontade. Ele fala de um assunto para nos abençoar nessa área. Se alguém está com uma necessidade nessa área, esse é o momento de abrir as mãos onde você está, enquanto o Júnior ora e você pede a Deus uma bênção, então. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te pedir, ó Pai, que a tua bênção venha estar sobre nós nesta hora, ó Pai. Venha abrir, ó Pai, o nosso entendimento, ó Pai, para a palavra, Deus, para que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor, ó Deus, para estar pregando nesta noite, ó Deus. Para abrir o nosso entendimento, ó Deus, para finanças, ó Deus, que muitas das vezes é uma das áreas difíceis de lidar, ó Pai. Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, ó Pai, para aprender nesta noite, ó Deus. Para aprender a lidar com finanças, ó Deus, para aprender a administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, ó Deus, não deixa, ó Pai, que nenhuma palavra se perca nesta noite, ó Deus. Que os nossos corações venham estar abertos, sedentos, ó Pai, por esta palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada irmão, ó Pai, que está nesta casa, Senhor. Cada irmão, ó Pai, que está ouvindo essa oração, ó Pai, clamando junto comigo, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, mover, ó Pai, e abrir portas, ó Deus, onde não existem portas ainda, Deus. Onde há um bloqueio, Senhor, que o Senhor possa derrubar esse bloqueio, ó Pai. Senhor, venha trazer, ó Pai, abundância, ó Pai, sobre o teu povo, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a viver em abundância, Deus. Porque às vezes a abundância vem, mas nós não temos, ó Pai, o conhecimento para lidar, ó Pai. Dá-nos o conhecimento, ó Pai. E também nos abençoe logo após, Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Júnior. Eu queria compartilhar o primeiro erro nas finanças. E já vou colocar aqui embaixo qual é. E isso é o que o Espírito Santo começou a ministrar hoje. É ter as provisões de Deus. É ter as provisões de Deus como garantidas. E eu queria usar aqui aquele termo em inglês
taking for granted. Ter as provisões de Deus como garantidas. Vou botar aqui, taken for granted, que é uma expressão que dá para a gente entender o que está falando, né? Nós aqui somos americanizados, então nós entendemos o inglês. Então, amados, eu quero compartilhar esses pensamentos aqui. Isso é, nós estamos tão acostumados com tudo que existe. Por favor. Se tinha um freio de mão aí, solta ele, tá? Se tinha aí uma preocupação, manda ela embora, ok? Porque Deus vai abrir o nosso espírito nessa noite sobre uma das coisas que Ele mais ama fazer. Alguém repete comigo, o que Deus mais ama fazer é prover todas as coisas. O que Deus mais ama fazer, não existe absolutamente nenhum ser que provê como Deus, que tem prazer de fazer disponível tudo o que o ser humano precisa. Porém, nós estamos tão acostumados com tudo que existe, o que está presente em nossa vida, o que está à nossa disposição, tudo que Deus já proveu, que está aqui comigo, que eu não sinto falta. Nós estamos tão acostumados com tudo que a gente não sente falta, que a gente toma as provisões de Deus como uma coisa natural, normal e talvez até obrigatórias. Mas eu gostaria que hoje a igreja começasse a aprender um pouco do que Deus tem me ensinado. E o que eu gostaria que você aprendesse de Deus, eu vou colocar aqui, vou colocar em vermelho aqui. Ser observador. Um dia eu vou aprender a escrever no quadro. Ser um observador, tá? Das provisões diárias do Senhor, tá? Essa liçãozinha aqui é provavelmente a razão dessa aula, e o que nós queremos com essa aula é isso, nós queremos aprender isso aqui. Ser um observador das provisões diárias do Senhor, tá? Pare de ignorar o que está presente, pare de ignorar o sol que nasce todas as manhãs. Por favor, de verdade. Pare de ignorar a lua no céu, especialmente quando ela está cheia e bonita. Pare de ignorar as estrelas. Pare de ignorar, por favor, o ar que nós estamos respirando gratuito hoje. Pare de ignorar tudo. Pare de ignorar as pessoas que estão presentes na sua vida. Pare de ignorar o que Deus não tirou. Pare de ignorar o que Deus não tirou. Pare de ignorar o que Deus tem preservado e mantido, as riquezas que Ele não tem permitido a traça roer, nem o ladrão roubar. Pare de ignorar o que Deus tem protegido e mantido na sua vida todos os dias. O primeiro erro nosso nas finanças, nosso primeiro erro em lidar com a provisão de Deus é ter as provisões de Deus for granted. E eu vou desenvolver mais esse pensamento. Eu acredito que para nos acordar dessa ignorância, dessa postura, Deus deixa faltar algumas coisas a propósito. Porque você vai sentir falta quando você sentir falta. Você só sente falta de algo quando aquilo já não está mais ali. Porque enquanto esteve ali, você nunca realmente prestou atenção. Infelizmente, isso acontece muito nos relacionamentos, especialmente entre casais, especialmente os homens, que eles não são muito de valorizar os relacionamentos. Então, às vezes o homem, ele ganha uma esposa, e deixa eu falar, uma esposa é uma das maiores provisões de Deus para um homem. Provérbios diz assim, que aquele que encontrou o favor aquele que encontra uma esposa, encontrou o favor do Senhor. Só que eu já vi maridos chegarem chorando no meu gabinete, e quando eu vou descobrir, é porque perdeu a esposa. Mas só percebeu agora. Entende? Então, assim, não só isso,
Mas existem muitas coisas que nós só vamos dar conta quando elas fizerem falta. Como Deus já conhece o ser humano e sabe que muitas coisas ele take for granted, ele só vai dar conta, prestar atenção quando fizer falta, Deus faz fazer falta. Nem que seja temporariamente. O que acontece quando algo está faltando é que o homem começa a buscar. E quando o homem começa a buscar o que está faltando, aí ele se obriga a um relacionamento com Deus que ele não estava querendo ter antes. Aliás, ele vai às vezes buscar a Deus, não por causa de Deus, na verdade, mas porque ele está lhe faltando as coisas. Deus já sabe disso. Ele conhece o ser humano. Não é novidade para ele e ele já está acostumado com isso. Então, Deus ele nem se ofende. Eu sei que você veio para a igreja só para melhorar de finanças, ou para isso, ou para aquilo, ou para salvar o casamento. Deus já sabe. Ele não tem problema. Pode vir assim mesmo, pode vir. Eu sei que você não me conhece ainda, mas eu vou deixar você vir por causa disso. Porque está faltando algo, você começou a prestar atenção em mim. Na verdade, nem nessa busca por isso você já realmente me encontrou. Você continua buscando aquilo, aquela coisa. Então, o homem, ele tem que lidar com a falta. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, diz, eu estou experimentado nas duas coisas. Só que isso aqui não é privilégio só do apóstolo Paulo. É um princípio do relacionamento de Deus com o ser humano. O homem, a coisa que o ser humano mais experimenta de Deus é a fartura. A coisa que o ser humano mais experimenta de Deus são as provisões garantidas, as provisões naturais, todo dia, todo dia. Eu não sei se alguém aqui já agradeceu a Deus pelo fato de ele não se cansar de repetir as mesmas bênçãos todos os dias. Eu vou dar uma rodadinha para adorar o Senhor. Yep, that's right. Porque eu quero maneiras novas de adorar a Deus. E sabe, às vezes eu digo para Deus, você repetiu tudo de novo, como você é fantástico. Eu comi o mesmo café ontem, hoje eu estou comendo o mesmo. Olha, eu falo para você, toda vez que eu preparo o meu café e eu vou para aquele lugarzinho que eu gosto de sentar, eu vou caminhando até lá e tipo assim, é lógico que eu vou agradecendo, às vezes você não vai me ver orando audivelmente, mas dentro de mim eu estou orando, eu estou falando com Deus sobre aquele café, e eu olho para aquele café e para aquela comida, eu falo, Senhor, o Senhor fez tudo de novo, igualzinho, do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu comi ontem. O Senhor fez tudo de novo ontem. Alguém aqui já agradeceu por Deus repetir as bênçãos? Então levanta uma mão aí onde você estiver, por favor, só uma, pelo menos. Pelo menos uma. E fala com Deus assim, Senhor, obrigado. Por não se cansar de repetir as bênçãos na minha vida. Eu vou ajudar vocês a adorar várias vezes hoje, durante essa mensagem, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Rotina é uma coisa abençoada na vida do homem. Significa uma coisa, Deus te deu mais uma oportunidade. Ele proveu mais uma coisa. Ele fez você repetir o mesmo trabalho. Ele fez você levantar da mesma cama. Você vai deitar na mesma cama. Como eu amo a minha cama. Eu amo a minha cama. Eu falo para Deus, quando eu chego perto da minha cama, eu falei, que maravilha, Senhor, ela está me esperando. E eu estou tão cansado. Porque é o seguinte, quem já dormiu em hotel aqui? Todo mundo. É igual a sua cama? Então fala para mim, sua cama é especial ou não é? Mas eu queria perguntar, você já agradeceu por ela? É. Eu agradeço pela minha cama. Ela é muito especial para mim. Sabe? Taking for granted. Sabe? Eu um dia tive uma experiência de fazer uma visita na roça, no Goiás, que a minha cidade é Brasília. Então, quando a gente vai para a roça, a gente sai de Brasília. Não tem roça em Brasília. Você tem que ir para o Goiás. Mas a gente foi para um lugar muito, muito no interior e bem pobrezinho. E os irmãos nos receberam na igreja. A gente era da banda de louvor e a gente foi, o pessoal da cidade, né? Todo fancy. Chegou lá, nós fomos dormir. Não, nós fomos dormir numa esteira de palha. E foi muito interessante. Senti falta da nossa caminha da cidade. Anyway, vamos seguir. Eu creio que Deus, para nos acordar, permite faltar algumas coisas, para o homem reconhecer que Deus criou tudo que Ele criou, tudo que existe, e que as coisas não existem por acaso. Eu queria, só de passagem, falar que nenhuma provisão de Deus é por acaso, nenhuma. Olha, se sobrar um dinheirinho no seu salário, você pensa, sobrou, e eu não sei por que sobrou, Deus sabe.
Não pense que sobrou só para sobrar. Deus sabe. Nenhuma provisão de Deus é por acaso. Por exemplo, não sei se você já contou os dedos que você tem, né? Lógico, é uma coisa muito elemental que eu estou falando. Mas, não sei se alguém alguma vez já questionou por que temos um dedinho do pé, um dedinho pequenininho no pé. Right? Você pode pensar assim, esse dedinho, para que ele está aqui? Ele não faz muita diferença. Só que ele faz. Ele faz absolutamente toda a diferença. É incrível como que nada que tem no nosso corpo é sem uma razão. Right? Absolutamente tudo. Até o apêndice, que os médicos dizem, isso aqui não serve para nada. Não serve? Pergunta para Deus, para você saber se não serve. Todas as provisões de Deus são necessárias. Deus permite faltar para que o homem valorize o que Deus criou. Porque se não tivesse faltando, ele não estaria clamando e nem buscando isso que está faltando agora. Não precisa responder para mim, mas tem alguém aqui que está buscando algo que está faltando. Não estou perguntando, eu estou afirmando. Deus não deixa você só na fartura. Alguém diz comigo, Deus não me deixa só na fartura. Embora o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso não quer dizer que não vai faltar temporariamente. Porque Deus faz questão de deixar faltar temporariamente para que você possa perceber, está faltando alguma coisa, Senhor. E ele, eu estava esperando você vir falar comigo a respeito disso. Eu deixei faltar a propósito. Qual é a sua ideia de resolver esse caso? Eu tenho uma proposta. E você? Deus é o maior negociante que existe. Deus é o maior consultor financeiro que existe. Deus, ele falou em Deuteronômio 8:18. Pregar sobre finanças é tão difícil, porque são tantos textos bíblicos, é tanta Bíblia sobre finanças, que vai ser difícil eu me ater só a essa mensagem. Mas um dos versículos que você precisa ter na sua Bíblia e na sua vida para ser abençoado como finanças é Deuteronômio 8:18. Tá? Vou botar aqui no quadro e você pode ir abrindo e marcando na sua Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém repete comigo, por favor. Bíblia. Um livro que existe. Para ser marcado. Você marca a sua? Os versículos favoritos que Deus me fala, e para mim são quase todos, então ela é toda arriscada. Eu marco. Um dos versículos favoritos é Deuteronômio 8:18, porque ele diz assim, então te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar o pacto, a aliança que Ele fez contigo e com teus pais. Preste atenção. Finanças para Deus é uma questão básica. Finanças para Deus vem embutida no relacionamento com Deus. Você aceitou Jesus, você decidiu seguir o caminho do Senhor, Deus está dizendo, a finança na sua vida é para eu confirmar essa aliança. Finanças para Deus finanças para Deus é uma consequência do relacionamento com Deus. Se as pessoas conhecessem a Deus de verdade, eu fico insistindo, leia o Novo Testamento, leia a Bíblia. As pessoas acham que esse pastorzinho está querendo, forçando a gente a ler a Bíblia. Estou querendo que você seja próspero. Porque quanto mais você conhecer a Deus, você vai entender que uma das coisas que Deus mais ama é de confirmar a aliança dele na vida da pessoa através das finanças. Ah, mas isso não entrou na cabeça dos crentes ainda. Que Deus gosta de dar dinheiro para as pessoas. Não entrou. Não entrou. Tem mais na ideia dos crentes que Deus prefere você passando necessidade, que você precisa ficar apertado, que parece que viver apertado é mais espiritual. Isso é contra a Bíblia. Toda promessa bíblica é, se tu obedeceres os meus mandamentos, eu te porei por cabeça e não por cauda. Vencerás no campo, serás próspero em todas as áreas da tua vida. Deus está dizendo, lembrarás do Senhor teu Deus, não lembrarás das coisas. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá poder para adquirir as riquezas. Presta atenção, uma das coisas que Deus quer para o ser humano é que Deus dá ao homem o poder de adquirir riqueza. Alguém diz comigo, por favor, Deus me deu, como ser humano, o poder de fabricar riquezas.
Então, presta atenção. Você precisa chegar diante de Deus e conversar com Ele sobre esse versículo. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Você e eu precisamos chegar diante de Deus e conversar com Deus sobre esse versículo. Porque eu sei que os crentes não conversam com Deus sobre dinheiro. Não conversa. Não conversa. Não conversa com Deus sobre finanças. Ou pelo menos não sabe, mas eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Você tem que bater um papo financeiro com Deus. Sabe o que crente faz? Está apertado dizendo, Senhor, Senhor. E Deus, conversa, rapaz, abre a boca, conversa comigo. Que tal a gente fazer um pacto, a gente fazer um acordo? E você, eu não tenho coragem de falar com Deus sobre isso. Não sei, Deus está interessado. Você não sabe quem é Deus. Deus está querendo que você abra a boca e converse com Ele sobre finanças. Porque se Deus me deu o poder de adquirir finanças e eu não estou adquirindo, tem uma coisa que está faltando. E Deus, Ele fala não só na fartura, Ele fala na falta também. Deus quer conversar conosco, porque o apóstolo Paulo falou, e na minha relação com Deus, Ele me treinou nas duas coisas. Qual é a primeira? Na falta. Porque na falta, você aprende a conversar com Deus sobre finanças. E na fartura, você aprende a adorar, agradecer, desfrutar e ser próspero. Porque muito crente sabe ser pobre, mas não sabe ser próspero. Ai, alguém tem que aprender a ser próspero. Acho que eu vou pregar de dinheiro como se eu estivesse pregando do avivamento. Porque realmente é um avivamento espiritual quando você está numa vida próspera com Deus. É realmente um avivamento espiritual. A pergunta que eu gostaria de trazer essa noite é: por quantas coisas eu e você não temos sido obrigados a clamar, porque elas estão aqui o tempo todo? Come on, come on, come on, come on. Church, come on. Por quantas coisas eu e você não temos precisado orar? Por quê? Porque está aqui. Está comigo, está aqui. Muitas e muitas coisas, eu e você não temos precisado orar, nem incomodar Deus, porque Deus, eu não vou nem deixar você me incomodar por causa disso. Já vou te dar logo, todo dia. Tem 50 anos da vida que eu estou te dando todo dia, você nunca precisa falar comigo sobre isso, porque já está aí. Alguém diz comigo, esse é o prazer de Deus. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus é prover. Agora, a segunda pergunta é: quantas coisas Deus tem feito faltar a propósito para que a gente possa conversar com Ele sobre elas? Algumas poucas coisas. Eu vou ensinar para vocês algumas das lições minhas de finanças. Uma delas, que eu vou colocar as lições, eu não quero apagar, eu quero deixar no quadro, em algum lugar. Uma delas, que eu e a pastora Gel fazemos, é a lista do provedor. A lista do provedor. O que é a lista do provedor? É uma lista de necessidades ou de coisas que eu preciso, ou que nós chegamos à conclusão que nós precisamos, mas que nós não estamos tendo agora. Estou cansado de fazer isso. Coisas simples. Quero uma nova televisão. Lista do provedor. Estamos precisando de um novo carro. Lista do provedor. Eu estou falando não de teoria, de uma coisa que eu e a pastora fazemos. Lá em casa, nós fazemos a lista do provedor. Lá em casa, eu não sou uma pessoa que fico conversando sobre o que está faltando. Você nunca vai ouvir uma conversa minha lá em casa sobre algo que eu estou precisando. Ah, está precisando disso. Ah, está faltando isso. Ah, você não vai ouvir. Porque eu tenho uma pessoa, eu queria que você imaginasse, você trabalhando numa grande empresa. Alguém fala assim, sou funcionário de uma grande empresa. E o que uma ótima empresa tem? Um almoxarifado. E tudo que os empregados precisam, o que eles vão lá? E faz um requerimento e vai lá. Eu pergunto para as pessoas assim,
ela está falando de uma necessidade. Aí, para pegá-la de surpresa, eu pergunto assim, você já mandou o requerimento para o almoxarifado? Eu falei, como assim? Eu falei, como assim mesmo? Você já mandou um requerimento para o almoxarifado do seu boss, para quem você trabalha? Não. Eu falei, eu sabia, por isso que está faltando. Como é que a empresa vai te mandar o que você está precisando, sendo que você não sabe fazer um memo para mandar para o almoxarifado? Fulano, está faltando isso aqui nesse departamento. Lá em casa, eu não perco tempo conversando sobre o que está faltando. Eu corro para a lista do provedor. E essa lista não é imaginária, não. Ela é escrita num papel mesmo. Eu me lembro dessa coisa que a gente estava querendo, uma televisão nova. E isso foi anos atrás, porque hoje, televisão é a mesma coisa que comprar uma balinha. Não é uma coisa que alguém fica preocupado aí. Não, mas nessa época a gente realmente estava pensando na televisão. Uma televisão smart, porque a nossa era burrinha total. Foi a primeira Smart TV que a gente teve. E um irmão da igreja, que nunca teve ideia de nos dar um presente, e por que ele poderia ter dado qualquer outro presente, ele escolheu uma Smart TV para dar para nós. Eu não pedi para ele, não falei para ele, ninguém falou para ele que a gente precisava de uma Smart TV, mas alguém falou para ele. Porque eu tenho a lista do provedor. By the way, o provedor não sou eu. O provedor lá em casa não sou eu. Mais uma rodadinha, pastor. Só para adorar o Senhor. Hoje eu vou adorar a Deus assim. Hoje eu estou empolgado. Eu queria perguntar lá na sua casa, quem você acha que é o provedor? Really? 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 Deixa aí. Eu quero ir para o segundo ponto da minha mensagem, que vou apagar o primeiro, tá? O primeiro qual é o primeiro erro das finanças, gente? Qual é mesmo? Agora eu vou falar para vocês aqui, o homem precisa dessas duas experiências, tá? As duas experiências, que é a falta e a fartura. O homem precisa essas duas experiências. Por que ele precisa? Bom, para começar, Paulo declara que ele já aprendeu com as duas situações. No caso, Paulo está dizendo, no versículo 11, eu não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias. O que Paulo está dizendo primeiro, existem duas situações, falta e fartura. Segundo, o que Paulo está dizendo é que precisamos aprender com elas, porque ele aprendeu com elas. Então, presta atenção, nós precisamos aprender com as coisas. A primeira coisa que Paulo diz que aprendeu é a ter abundância. Eu quero perguntar, para que Deus quer que a gente aprenda a ter abundância? A primeira experiência é aprender a ter abundância. Tá, e na verdade, isso é no verso 12, a gente tem vivido a abundância e só precisa aprender a observar onde ela está. Onde ela está. Para que Deus quer que a gente tenha a experiência da abundância? Para nós admirarmos a Deus, para nós desfrutarmos da abundância, e para nós agradecermos a Deus por Ele ser um Deus tão generoso, um Deus tão variado e tão provedor, que tem prazer em criar e fazer coisas existir, para que o homem possa desfrutar dessas coisas e se alegrar nelas e adorar a Deus por ser um Deus tão generoso de prover todas as coisas. Eu não tenho palavras para continuar falando quantas razões mais Deus quer que a gente tenha a experiência de abundância. Ele quer que a gente se deleite no Senhor, nesse Deus generoso. Uma coisa que eu gosto de lembrar a Deus é que Ele fez as estrelas. Eu sei que Ele não esqueceu, mas eu gosto de lembrar Ele. E eu não estou lembrando a Ele, na verdade eu estou lembrando a mim mesmo. Quando eu estou diante de uma pequena coisa, eu vou abrir o coração com vocês aqui, porque eu estou diante de um pequeno projeto. Ele é pequeno para Deus, tá? Para mim ele é gigante. É um pequeno projeto de 10 milhões de dólares. E eu botei 10 milhões porque é o preço que na minha cabeça está a reforma daquele prédio em Chelsea. O prédio de 10 andares, com apartamentos, com estacionamentos e tudo que precisa naquele lugar. Eu dei um tag para Deus, 10 milhões. What do you think? 10 milhões. Eu dei o tag para Deus, 10 milhões. Esse é um projetinho. Quando eu falo com Deus sobre 10 milhões de dólares,
Eu falo para ele, só lembra-te que tu criaste as estrelas. Que, na verdade, não estou te lembrando, estou lembrando a mim mesmo. Dessa minha ousadia, eu quero me lembrar que tu criaste as estrelas. E por isso que eu gosto de ver programa de astronomia, porque eu não sei se vocês já estudaram sobre as nebulosas, que é onde se formam as estrelas. E novas estrelas estão se formando naquelas nebulosas, que os últimos telescópios, eles tiraram imagens que o Hubble telescópio tirava meio fosco, agora estão tirando claríssimo assim. É uma coisa absurda as imagens novas que a NASA tem das estrelas. Alguém, por favor, precisa sair dessa terra tão baixa, de pensamentos tão medíocres, estudar um pouquinho, ou só observar, só assistir um programinha de astronomia. Assiste um vídeo aí, um programa da Supernova, alguma coisa que você vai encontrar no National Geographic, alguma coisa sobre as estrelas. Eu peço, por favor, esquece o Corinthians só um pouquinho, o Flamengo também, e assiste um programa das estrelas. Porque quando você fala de abundância, você precisa lembrar de um Deus que só na nossa galáxia, que é uma das pequenininhas, a Via Láctea, tem mais de 1 bilhão de estrelas. 1 bilhão de estrelas. Quando você vai para um deserto do Arizona, se você for lá no Grand Canyon, e você puder ficar no escuro e olhar para o céu, você vai ver as estrelas que você não vê aqui em Boston. Tá? Quando você puder olhar aquele tanto de estrelas pontilhadas que os índios estão acostumados a ver, que você não consegue contar, lembra você mesmo que você está no meio da Via Láctea, você só está observando um pouquinho das estrelas que estão ao seu redor. Eu estou falando de um Deus grande, de um Deus que quando foi fazer estrelas, só na nossa galáxia ele fez mais de 1 bilhão. E eu gosto de lembrar de uma das galáxias mais próximas de nós, que chama Andrômeda. Tá? Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Eu perguntei para Deus assim, ei, por que tanto exagero? Perguntei para ele. Por que 1 trilhão de estrelas? Alguém está fascinado com Deus como eu aqui? Alguém tem o mesmo Deus que eu estou falando? Tem? Você está conversando com Deus sobre quantos dólares? Faltou a luz? Olhar para as estrelas. Quantos dólares está faltando na sua conta? Eu vou escrever essa pergunta no quadro, porque é uma pergunta para você meditar. Você tem que meditar. Vou até botar verdinho. Vou até botar verdinho aqui. Vou botar aqui. Não, o verdinho vai ficar muito fraquinho, não vai dar para... Vou botar de preto mesmo. Tá? O Senhor mandou fazer essa pergunta para você aqui. Essa pergunta é para você hoje à noite. Quantos dólares está faltando? Alguém já começou a fazer aí? Na sua conta mensal. Vou te dar mensal. Pode ser? Na sua conta mensal. Quantos dólares está faltando na sua continha mensal? Você não precisa falar para mim. Eu não preciso saber do seu budget. Eu não preciso saber do seu budget. Mas Deus precisa. Mas essa pergunta é para ser usada? É para você pensar agora e responder para Deus. Presta atenção. Eu estou na América há 29 anos. Eu já conversei com Deus. Quando eu falo conversar com Deus, eu estou falando de uma conversa sobre finanças, que eu botei as contas para Ele, os meus números, os que tinha e os que eu precisava. E naquela conversa, Deus estabeleceu uma nova estação na minha vida, e uma nova estação começou na minha vida. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Eu não estou falando de conversinha com Deus que ficou por aquilo mesmo. A primeira conversa que eu tive com Deus sobre finanças, eu estava novinho na América, eu trabalhava num nursing home em Framingham, eu ajudava na cozinha, eu ajudava a servir os pacientes, eu preparava as trailers, as bandejas de comida para servir aos pacientes, eu conhecia cada um, eu sabia o que ia em cada bandeja, mas eu ganhava $190 por semana. Eu aluguei um estúdio, no qual eu morei 2 anos. Eu fiz as continhas para Deus, eu falei para assim, Deus, eu preciso de $500 por mês, por semana. Não dá, menos de 500, não dá. Não dá menos de $500, não dá.
Não dá, eu só estou ganhando 200. A minha conversa com Deus foi respondendo essa pergunta aqui: quantos dólares está faltando na sua conta mensal? Eu falei para Deus, na minha conta semanal é 500 dólares. Mas eu pedi assim, 500 dólares. Era 2.000 por mês. 4 semanas. O seu. Ok. Sabe quando você vai com Deus assim, poxa, eu vou falar de 500 dólares com Deus, será que... Está entendendo o que eu estou falando? Qual é a sua conta? Não precisa falar para mim. Só que eu fiquei 6 anos ganhando 500 dólares por mês, porque eu não tive outra conversa com Deus. 6 anos. Deus me deu 500 dólares por mês durante 6 anos. Por semana. Durante 6 anos. 2.000 dólares. Eu pagava o seguro do carro, eu pagava o apartamento, morava sozinho. E não sobrava. Aí eu criei coragem para ter outra conversa com Deus. Eu falar, Deus, precisando mais 300 dólares. O que você acha? Mais 300 dólares. Sabe a incredulidade? Alguém fala comigo assim. Pode repetir, por favor. Hoje à noite é a noite de aprender. Fala comigo assim. Geralmente, a gente conversa com Deus sobre finanças na incredulidade. Se o Senhor quiser, se não for demais para o Senhor, se o Senhor não ficar chateado comigo, Deus está falando com o Senhor que eu preciso de mais 300 dólares, e Deus olha assim e fala, tu não me conhece. Tu não me conhece. Porque eu me lembro que quando eu cheguei para Deus para falar que eu precisava de mais 300 dólares, foi exatamente o que eu passei a ganhar. Só que uma experiência, eu posso falar disso, é que toda a conversa que eu tive com Deus, a partir daquele momento, eu nunca ganhei menos do que eu falei com Deus naquela época. Entendeu o que eu falei? Deus me dava 500, depois eu voltei para 350. Esse não é o Deus que eu estou falando. Toda vez que eu conversei com Deus uma conversa sobre finanças, que eu respondi essa pergunta para Ele, e que Ele, para confirmar o pacto comigo, tomou a minha fé e os meus números, eu nunca ganhei menos do que aquilo que Ele tinha conversado comigo. A penúltima conversa que eu tive com Deus sobre finanças, a penúltima, foi em 2015. Vai fazer 8 anos. E naquela época, eu apresentei a Deus a proposta de dirigir na Uber, se Ele permitisse. Eu apresentei 3 propostas de trabalho para Deus, além da igreja. Tá? Eu falei, se o Senhor permitir, a igreja não pode me dar um salário mais do que eu estou ganhando agora, mas eu posso fazer isso, isso e isso. Qual das 3 o Senhor vai permitir? O Senhor permitiu eu dirigir na Uber. Eu fiz Uber por 5 anos. Eu dirigi em Uber até 2020. A conversa que eu tive com Deus em 2015, eu falei sobre o meu plano anual de finanças. Eu falei para Deus assim, até esse ano eu tenho ganhado tanto por ano, eu declaro tanto, eu faço tanto por ano. A partir de 2016, eu quero ganhar tanto por ano. Sabia que Deus está esperando alguém fazer uma proposta financeira para ele, alguém está a dizer para ele assim, olha só, o homem está acreditando que eu posso dar tanto por ano para ele. Olha só o que ele está falando. Olha a audácia dela dizer para mim que ela está acreditando que eu posso dar tanto por ano para ela. Eu não estou falando para você conversar com o investidor, não estou falando para você conversar com sua tia que é rica, estou falando para você conversar com Deus. Amém. Crente não conversa com Deus sobre finanças. Crente não crê que Deus está interessado em finanças. Em 2015, eu fiz um acordo com Deus, Deus fez um acordo comigo, e a partir de 2015, de 2016, o meu salário anual era aquele, eu fazia aquele dinheiro, eu ganhava o salário da igreja, e eu fazia aquele dinheiro, nenhum ano eu ganhei menos do que aquilo. A última conversa que eu tive com Deus sobre finanças, foi o ano passado, quando eu assumi essa igreja, que eu ia ter double work, e que eu não podia mais fazer Uber, nem pensar em fazer nenhuma outra coisa.
não tinha como eu pensar em fazer nenhuma outra coisa. E eu conversei com Deus, e aí o Senhor, mais uma vez. Eu estou falando com vocês que o problema de finanças, você não resolve conversando com o banco. O problema de finanças, você não resolve conversando com alguém que pode emprestar um dinheiro. O problema de finanças, você não resolve com alguém que é mais rico que você. O problema de finanças, você resolve com a única pessoa que pode resolver os problemas de finanças, mas que você não sabe conversar com ele, não tem coragem, você não conhece os trâmites dele, que o pacto dele é prosperar você com finanças. Alguém aqui precisa aprender a falar com Deus sobre finanças. Então, Paulo, ele falou que eu tenho experiência de abundância, porque esse Deus que criou as estrelas e criou Andrômeda, se alguém não aprendeu nada sobre astronomia porque não sabia, hoje eu quero que você saiba uma coisa, pelo menos duas, que a nossa galáxia tem 1 bilhão de estrelas, e que uma das galáxias mais próximas de nós, uma das mais próximas, é Andrômeda, e ela tem 1 trilhão de estrelas. Eu estou te falando isso, não é só para você saber, não. É para você conversar com Deus na sua oração. Fala com ele sobre Andrômeda. Pergunta para ele assim, mas, ei, eu estou querendo $300 mais por semana. Eu só estou querendo $300 mais por semana. Você criou Andrômeda, você criou... Por que você fez 1 trilhão de estrelas naquele lugar? Eu só estou precisando de $300 por semana. Não tendes, porque não pedis. Não pedis, porque não acrediteis. Não conversa com Deus sobre finanças, porque não crê. Agora, por que a segunda experiência é passar falta? Versículo 12 continua, e a segunda experiência é a experiência da falta. Por que será que Deus quer que nós tenhamos as duas experiências? Porque na falta, o homem aprende a valorizar o que não está disponível agora. E se estivesse disponível, ele não estaria falando com Deus sobre o assunto. Ele não estaria se importando. Ele está se importando porque está faltando. Então Deus fala assim, eu preciso deixar faltar para ver se ele vem conversar comigo sobre isso. Porque eu estou deixando faltar. Aliás, o Espírito Santo está sobre mim nesse lugar, e ele acabou de me falar uma outra coisa que não está no meu esboço. O Espírito Santo está aqui. Sinto ele poderoso nessa noite, nesse lugar. Sabe o que ele acabou de me dizer? Deus permite a experiência da falta, por isso que eu acabei de falar, para o homem ir falar com ele, mas Deus permite a experiência da falta por uma outra razão, por uma razão mais básica. É que quando falta, Deus quer saber como o homem vai reagir para resolver o problema. E geralmente tem duas opções só, o problema. Duas opções só quando algo está faltando. Ou você resolve, e geralmente essa é a preferida dos seres humanos, deixa que eu resolvo, Senhor. Gente, eu sou abusado, eu sou engraçado, vocês não sabem. Vocês acham que eu só sou uma pessoa séria, vocês não me conhecem. Deixa que eu resolvo, Senhor. Deus, que pena. Eu queria resolver. Mas já que você tomou o meu lugar, se vira. Tem duas opções de Deus resolver o problema quando está faltando. Ele espera ver como você vai reagir. E você geralmente... eu estou falando de mim, que é melhor falar de mim, tá? Porque eu me lembro de um tempo na América em que o dia mais triste para mim da semana, a semana mais triste do mês para mim, era a semana em que eu sentava sozinho na cozinha do meu pequeno estúdio, onde eu botava todas as contas em cima da mesa, e eu tinha que decidir, essa aqui não vou pagar esse mês para poder pagar essa. E eu vivi por muito tempo endividado na América, porque Deus ainda estava trabalhando nos meus paradigmas, e Ele ainda estava me ensinando a como viver uma vida sem dívida e uma vida próspera. Porque eu sei muito o que é viver endividado. Ok? Só que, eu estou falando da minha experiência. Então,
Quando falta, você quer resolver o problema e você fala assim, eu vou resolver o problema. E aí o que você faz? Mais um trabalho. Mais um trabalho. Não, a ideia já está. É mais um trabalho. Eu tenho um trabalho essa hora, se eu pegar um trabalho dessa hora até a hora, e outro dessa hora até a hora, e outro no fim de semana eu posso fazer essas horas aqui. A sua ideia é fantástica, fantástica demais. A ideia é morrer de trabalhar. Vai fundo, vai fundo, vai fundo. Morre de trabalhar, incrédulo, que tu merece, tu merece, tu merece. Morre de trabalhar porque tu quer resolver os teus problemas financeiros, porque tu acredita no poder da tua mão, do teu braço. Então vai. Salmo 127, versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada. Olha a história de muita gente. Olha a história de muita gente. Vou descrever a história de muita gente aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Ah, não, repousar tarde. Levanta cedo demais e dorme tarde demais. Comer o pão de dores. McDonald's, Dunkin' Donuts. Tipo assim, só comer as comidinhas. Comer ruim. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde e comer o pão de dores, enquanto que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não é? Eu não estou falando do sono preguiçoso de dormir e de não sair para trabalhar. Eu estou falando daquele que descansa no Senhor. Aquele que fala assim, eu não vou trabalhar de tal hora a tal hora, eu não vou trabalhar fim de semana e hora de ir para a igreja, não vou trabalhar. Esse é o meu projeto. O dinheiro que Deus vai me dar, Ele vai ter que me dar dentro desse horário e desse horário. Deus olha assim e fala, achei alguém que eu vou prosperar. Porque os planos que os crentes fazem é assim. Estou aqui para trabalhar, irmão. Estou aqui para trabalhar, pastor. Você está pensando o quê, pastor? Nem paga minhas contas, pastor. Você não paga minhas contas? Em outras palavras, não reclama que eu não estou na igreja, que não sabe que eu preciso trabalhar. Sabe que eu preciso trabalhar. Eu já ouvi isso demais, irmão. Sabe que eu preciso trabalhar? Então vai, amado, vai no Salmo 127, verso 2, vai morrer de trabalhar. Porque tu não confias no Senhor, tu confias em ti mesmo. Tu confias na força do teu braço, tu confias que tu arrumando mais um part-time, mais um part-time, mais um part-time, tu vai resolver os teus problemas. E eu me lembro da época que eu arrumei o trabalho do jornal. Quem fez, levanta a mão. Ninguém fez jornal aqui? Vocês não sabem o que é vida na América. Se você nunca entregou um jornal, você não sabe o que é vida na América. Come on, gente. Quem nunca pegou uma rota de jornal aqui? Vocês não sabem o que é isso. Você acha que tinha GPS naquela época? Era o livrão, amado. Debaixo do banco. E olha, o jornal você vai 2, 3 horas para lá, empacotar os jornais, e até 6 horas da manhã você tem que ter entregue tudo. E eu precisava de $200 na semana. E eu fui pegar o quê? Um jornalzão. O que o jornal fez? Estragou meu carro, multa, não dormia mais. Porque quando você tem uma falta, você tem suas próprias maneiras de resolver o problema. Você não deixa Deus resolver a situação. Sabe essa construção nova que os irmãos estavam fazendo lá na igreja? Os irmãos foram lá, construir lá. Os meninos estavam fazendo a plástica da construção e levaram um irmão que chegou do Brasil tem 3 semanas, um mês, pouquinho tempo que ele chegou. E eu lá em cima, e eles conversando aqui embaixo. Eu só ouvindo a conversa, e eu calado, falei, Jesus, não deixa eu abrir a boca aqui não. Porque se eu abrir a boca aqui, eu vou ter que dar uma aula para esse irmão, eu não quero fazer isso agora. Mas o menino estava falando, olha, você não sabe quem tem precisando de um trabalho? Não, estou precisando de um trabalho, estou precisando de um trabalho. E o homem desesperado, o homem assim, desesperado. E os nossos ali já estavam mais, eles já estavam assim, ei, irmão, você tem que confiar no Senhor. E eu, tranquilo, né? Eu falei, Jesus, não deixa eu falar nada aqui não. Mas o menino, não, você não sabe, eu estou com a conta aí, eu estou com a conta para pagar. A conta? E eu tenho que pagar, e eu tenho que trabalhar, e eu tenho que trabalhar, e eu tenho que trabalhar. Aí, lá de cima, eu falei assim, irmão, Deus está mandando te perguntar 2 coisas. Se você quer resolver o problema, ou se você quer que Ele resolva o problema para você. Só isso.
Se você quiser pagar a conta, ele deixa você pagar. Mas se você quiser deixar ele pagar a conta, ele está pedindo, dá a conta para ele que ele vai pagar. Mas tu escolhe. Tu escolhe o que você quer que Deus faça. Se você quiser pagar, Deus vai deixar. Tu quer pagar? Então paga. Vai trabalhar. Porque tu não confia em mim. Sabe por que Deus permite a falta? Para saber onde está a nossa expectativa de solução. Onde está a nossa expectativa de solução? Aquele prédio da igreja de Chelsea foi oferecido para nós, por um americano. A história dele, como ele já sabia que a gente não podia comprar uma igreja sem brasileiro. Ele falou assim, arruma alguém para comprar o prédio para vocês, eu deixo vocês lá 6 meses pagando aluguel para mim. 6 meses terminou, eu tinha implorado todo mundo que eu conhecia, quem é que vai comprar um prédio de $1,5 milhão para uma igreja? Quem vai fazer essa loucura? Ninguém. Eu tomei a decisão de ir na casa dele depois de 6 meses de aflição, porque eu não queria perder a oportunidade que Deus está nos dando de ter um prédio. Cheguei na casa dele e falei, vende o seu prédio para quem você quiser. Nós não podemos comprar o seu prédio. Eu abri mão, eu entreguei. Eu falei, Deus, se você quiser aquele seu prédio, você vai ter que dar um jeito, porque eu vou entregar ele hoje. Sério? Se você quer o prédio, e aqui está uma coisa para vocês. Quando Deus quer uma coisa, Ele não quer que você morra obtendo aquilo. Afinal de contas, é Ele quem está querendo. Por que Deus quer que você vá morrer por uma situação, quando é Deus quem está querendo aquele projeto? Se Deus está querendo uma coisa, Ele vai dar um jeito. E eu vou adorar o Senhor rodando aqui. Se alguém achar que é heresia, me perdoa, mas eu vou adorar o Senhor dando a minha rodadinha. Eu cheguei para aquele homem e falei, pega o seu prédio, venda para quem você quiser. Sabe o que saiu da boca dele? Não, peraí. Eu vou financiar para vocês. Eu falei, por que você não falou antes? Você deixou eu sofrer 6 meses desesperado. Mas era Deus que estava segurando e perguntando para mim, como é que você vai resolver esse problema, pastor? Eu falei, eu não vou resolver. Eu vou deixar o senhor resolver. Aí Deus, para mim é fácil, eu já toquei no coração do homem, ele vai financiar. Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus obrigou aquele homem a fazer uma coisa que ele não queria fazer. Então, amados, por favor, não tente resolver um problema financeiro. Alguém diz comigo, não tente resolver. Peça para Deus. Por favor, converse com ele sobre a situação. Fala para ele assim uma coisa que como se Deus não soubesse. Fala para ele assim, como se ele não soubesse. Eu sou teu servo, hein? Você é responsável pelas minhas contas, todas elas. Todas elas. Mas tem crente que não acredita nisso. Tem crente que pensa assim, eu sou responsável pelas minhas contas. Então, eu não sou pelas minhas. Eu tenho um boss que cuida de mim. Eu vi um pastor americano fazer uma ilustração muito boa. Na cidade de Porto Príncipe, no Haiti, é uma das cidades mais pobres do mundo. Miséria na rua que você não pode imaginar. Eu nunca fui lá, mas já vi as fotos. Porém, na cidade de Porto Príncipe, tem uma embaixada americana. Tá? E dentro da embaixada, as coisas de qualidade. Tudo que tem nos Estados Unidos tem lá dentro daquela embaixada. E os empregados americanos que trabalham naquela embaixada não dependem de 1 centavo do governo do Haiti. Eles trabalham no Haiti, mas eles não vivem a miséria do Haiti. Porque quem financia tudo que o embaixador precisa e os empregados da embaixada americana é o governo americano. Eu posso morar no país mais miserável do mundo. Quem financia minhas contas não é onde eu moro, é quem me mandou para lá. Eu estava me coçando há meses para pregar mensagem sobre finanças. Porque uma das coisas mais maravilhosas que existe
da parte do nosso Deus é esse compromisso dele de nos prosperar. E os crentes ficam igual aquele homem que viajou da Europa para os Estados Unidos, história real, fez um monte de sanduíche, botou na bag, e ele nunca apareceu no restaurante do navio. Vocês sabem a história, né? Quem não sabe, era tudo incluído na passagem e ele não sabia. Aqui, ó, alguém diz comigo, está incluído aqui, ó. Porque nesse versículo diz: lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder de adquirir riquezas para confirmar o pacto. Está incluído, está incluído. Finanças, honestamente, não é uma coisa que eu me preocupo. Eu vou te explicar com o que eu me preocupo. Em não comprar uma coisa que Deus não mandou e não entrar num projeto financeiro que Deus não mandou. Porque o que Ele mandou, Ele vai prover. Eu nunca comprei nada de $1 milhão na minha vida, mas fiquei na linha para comprar um prédio de $1.500.000, sem um centavo, com uma igreja, com um povo que mas a ideia não foi minha, a ideia não era minha. A ideia não era minha. O que me mandou, pagou. Agora, o que tem crente fazendo projeto que Deus não mandou, aí vai faltar mesmo. Deus não mandou comprar aquele predinho no Brasil. Ele me perdoa de falar dos predinhos. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Deus não mandou comprar aquela fazendinha. Não mandou, não mandou, não mandou, não mandou. Mas você tem um sonho desde a infância. Bom, o problema é seu. Deus não mandou. Deus não mandou você comprar 300 cabeças de gado. Não mandou, não mandou, não mandou, não mandou. Mas você quer ser o vaqueiro da região? Eu estou falando de um irmão lá de Chelsea. Eu estou falando de vários irmãos lá de Chelsea. Tá? Só mandando dinheiro para o Brasil, só mandando dinheiro, trabalhando e mandando e perdendo, mandando e perdendo, mandando e perdendo, até que ele falou: pastor, vou vender. Eu falei: filho, a revelação chegou. Só prejuízo e reclamação e dor e tristeza. E o tanto de gente que mandou dinheiro para parente cuidar, e o próprio parente... Deus mandou? Não. Mas o sonho, quando eu crescer, eu vou ser dono. Ei, irmão, Deus tirou você, foi do Brasil. Não foi para você ser um cowboy na América, com as vaquinhas lá no Brasil. Eu não quero falar mal do projeto de ninguém, não me entenda mal. Mas teve gente que o sonho é construir aquele apartamento, aquele prédio de 10 apartamentos lá. Qual é o medo? Qual é a razão? Eu não quero passar necessidade na velhice. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aposentadoria é uma coisa sábia de fazer, coisas humanas. Eu estou falando agora, nesse minuto, no meio da minha mensagem, eu abri um parêntese aqui, no meio da minha mensagem, para falar de provisões humanas. Humanas. Quê? Aposentadoria. Que mais? Poupança. Que mais? Seguro de vida. Não estou falando mal. Eu estou falando de quê? Provisões humanas. Pode fazer o que você quiser fazer aqui. Mas uma coisa eu sei. Tua aposentadoria é o Senhor. Você não sabe. Você pode pensar que a tua aposentadoria é aquele predinho, eu preciso comprar 3 casas. Alugar, aí eu vou ficar tranquilo. Sabe quem te deu esse pensamento? Agora me perdoa, segura no banco, por favor, não se magoe comigo, não se ofenda. Mas quem te deu esse pensamento foi um demônio chamado Mamon. Mamon diz assim: ajunta que eu vou te sustentar. É uma promessa de Mamon para você. Mamon é um demônio que diz para você assim: preocupa não, tudo que Deus podia te dar, eu te dou. Mamon é o Deus das riquezas. Mamon é o único espírito na Bíblia
que a palavra mamon significa riqueza, que Jesus falou assim, não poder servir a dois deuses, a dois senhores, não existe nenhum outro espírito, principado, autoridade, não existe nenhum outro espírito na Bíblia comparado com Deus, que se compara a Deus, a não ser mamon. E quando Jesus disse, não poder servir a dois senhores, a Deus ou a mamon. Por quê? Mamon é o espírito que diz para você, ajunta, põe no celeiro, faz a caderneta, faz o seguro, faz aquilo, trabalha hoje, porque quando você ficar velho, você não vai... Quem te falou que quando eu ficar velho, eu não vou poder trabalhar? Quem te falou que quando eu ficar velho, Deus não vai mais poder me sustentar, porque eu fiquei velho? Eu não estou falando para você não fazer suas provisões humanas, mas, honestamente, não acredito. Minha fé não está nas provisões humanas. O Deus que me sustentou quando eu era bebê, sabe quando eu era bebê, que a minha mãe me dava mingau de leite, que ela me dava mamadeira? Quem me sustentava não era minha mãe, era Deus. Sabe quando eu ficar velhinho, na cama, que eu precisasse ser sustentado por alguém, o mesmo Deus que usou a minha mãe como mamadeira, Ele é o mesmo Deus que vai cuidar de mim até o último dia da minha vida. Não é INPS, INSS, não é poupança, não é seguro de vida, não é aposentadoria, não é empresa nenhuma que vai me sustentar. Mas os crentes têm muito pensamento do mundo. Eu preciso morrer de trabalhar enquanto eu sou jovem, enquanto eu estou de meia idade. Mas chega uma época que eu não posso trabalhar. Então, eu falo, então vai. Porque na tua cabeça continua o mesmo pensamento. Eu vou me sustentar. A pergunta geral do Espírito Santo, depois de todos esses confrontos dessa palavra é, quem você realmente acredita que vai te sustentar? Sem querer, nós acreditamos nas riquezas. Nós acreditamos em mamon. Se eu tiver guardado, se eu tiver tanto, quem te deu essa conta foi mamon. Pode falar. Eu gostaria de saber a diferença que a gente sabe, né? Porque creio que tem outros irmãos aqui que tem mais de uma casa, assim, que ajuntou. Qual que é a diferença para a gente saber que, por exemplo, vou usar eu. Tudo que eu vou fazer, eu peço a permissão de Deus. E na minha oração fala, Senhor, se não for do teu agrado, que não dê certo. Mas qual que é a diferença da gente saber que a gente está seguindo um plano financeiro de Deus para a nossa aposentadoria ou mamon? Simples, 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 simples. Onde está a sua confiança? Só isso. Quantas casas você comprou? 5. E daí? Para mim é como se eu não tivesse nenhuma, porque quem me sustenta é o Senhor. O mercado imobiliário pode quebrar, pode vir uma depressão igual veio em 1930, pode acabar tudo, a bolsa pode cair, pode quebrar, eu posso ter 5 casas, eu posso ter 10 casas, no fim eu não vou ter nada. Quem me sustenta não é o que eu tenho, é o Senhor. É onde está a sua confiança. Não estou falando para você não ter. Aliás, o que eu estou pregando nessa noite é o quê? Que Deus não vai dar? Que Deus não vai dar? Que Deus não vai dar? Agora, Deus quer te dar para você confiar no que Ele quer te dar? Mas é isso que as pessoas têm em mente. Não, quando eu tiver 5 casas... Quando você tiver 5 casas, o quê? Eu posso parar de confiar no Senhor, porque eu posso confiar nas minhas casas. Esse é o pensamento. Não é falado, mas é o que está lá embaixo. Queria perguntar a todos que não têm 5 casas aqui, como eu. Onde está a sua confiança? A sua esperança está em adquirir 5 casas. E 5 casas aqui não é 5 casas, é só uma figura. Você está esperando adquirir algo que você possa colocar nisso a sua confiança? Ou você continua dizendo, o Deus que me deu mamadeira... Ai, come on, o Espírito Santo está aqui. E Ele está aqui furioso. Eu sinto Ele furioso hoje à noite. O Deus que me deu mamadeira. Ah, come on. Come on. O Deus que me deu mamadeira, que não deixou eu passar fome quando eu era bebê, vai me abandonar quando eu tiver 90 anos de idade.
que Deus é esse. Que Deus é esse. Que Davi diz, fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo. Não só isso, passar fome e a sua descendência mendigar o pão. Há um pacto de Deus, há um pacto de Deus, há um pacto de Deus com você e com a sua descendência. Come on. Come on, church. Come on. Come on. Pelo jeito e pelo horário, não vou dar nem na metade da mensagem que eu trouxe hoje. Agora, vou falar sobre o homem, e esse é o meu terceiro ponto. Aliás, antes de eu passar para o terceiro ponto, alguém já falou para Deus quantos dólares está faltando na sua conta? Deus quer que eu deixe essa pergunta aqui. Por quê? Deus quer que alguém saia daqui hoje com coragem de falar para Deus quanto você quer ganhar por ano. Não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir se alguém já fez essa conversa com Deus, mas presta atenção, eu estou falando de Deus, eu estou falando do Criador das estrelas, eu estou falando do Criador das galáxias. Alguém tem que abrir a boca nesse lugar e glorificar o Deus que eu estou falando, porque Ele fez 8 bilhões de pessoas sobre essa terra, Deus botou o ouro em cima dessa terra, o ouro daqui não foi para Marte, o ouro daqui continua aqui, todas as riquezas desse planeta continuam nesse planeta, não foram para lugar nenhum, elas só mudam de mãos. E Deus é a pessoa que se encarrega de administrar para onde as riquezas vão. Nenhum ouro dessa terra foi para outro planeta. Nenhuma riqueza, tiraram o ouro da Serra Pelada inteira lá do Brasil, mas foi para onde? Foi para algum lugar, mas está aqui. Ei. Quando Deus olha para o planeta Terra, as mesmas riquezas que Ele depositou no solo há bilhões de anos continuam lá. Eles podem ter refinado o ouro, botado em barra de ouro e botado em algum cofre, em algum lugar, mas o ouro continua lá. Nenhuma riqueza abandonou o planeta. O planeta não ficou mais pobre. O planeta continua tão rico quanto ele sempre foi. E as pessoas que confiam em Deus, que descansam em Deus, essas riquezas vão passar pelas suas mãos. Porque se há uma coisa que é o prazer de Deus, é prover, prover, prover. Mas não é prover para você ficar satisfeito, não. É prover para deixar você de boca aberta. É prover para deixar você assim, não precisava tanto, e Deus, mas é o que eu gosto de fazer. Não é o tanto que você precisa, é o tanto que eu gosto de fazer. Come on, gente. Alguém tinha que estar glorificando a Deus muito mais do que a gente está conseguindo nessa noite, nesse lugar. Quando eu falo de finanças, eu vejo Deus violento, poderoso. Eu vejo Ele, tu não está falando nem metade do que eu faço, nem 10% do que eu faço. Porque Ele é ousadamente, tremendamente poderoso em prover. Algumas coisas eu quero falar sobre o homem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o homem. E aqui, as características que Deus mandou falar sobre o homem são essas aqui. O homem é um ser que ele sente falta, aqui ó, sente falta das coisas, tá? Mas não sente falta do Criador das coisas. Tá? Ok. Olha o que Deus me falou. Se o homem tiver à sua disposição todas as coisas que ele precisa para o seu consumo e para o seu conforto, tudo que ele precisa para viver, se ele tiver as coisas e ele não precisar de nada, ele não quer saber quem é o seu Criador. O homem só precisa das coisas. Deus não fez o homem como os anjos não precisam de coisas. Mas o homem precisa de coisas. O homem precisa de tantas coisas. Só um bebezinho. Você que ganha neném, que sabe quando ganhou neném, sabe quantas coisas teve que prover só para o neném chegar. O ser humano, ele já vem exigindo coisas. É um quarto novo, é um berço, e por aí vai. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Só que o homem, ele vive um engano. Porque ele acha que se ele tiver as coisas, ele tem a vida, ele tem tudo. Ele acha que ele precisa das coisas para viver a vida, quando na verdade ele precisa do seu Criador. É por isso
É por isso que o homem recebe a seguinte palavra em Eclesiastes 12, versículo 1, e nós vamos agora para Eclesiastes, porque nós vamos olhar do versículo 1 até o versículo 7. Mas o primeiro versículo que nós vamos ler, o número 1, porque qual é a palavra em Eclesiastes 12, 1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, mocidade, antes que venham os maus dias. Antes que venham os dias em que venhas a dizer, eu não tenho neles prazer. Quais são esses dias? Os dias da velhice. Os dias em que, principalmente, a saúde acaba ou diminui. Então, presta atenção. Eu queria desenvolver um pequeno pensamento aqui, que é uma mensagem que Deus me deu, que eu não vou pregar hoje, que é a empolgação do ser humano com a vida. E a fase em que o ser humano mais se empolga com a vida é a fase jovem. E por que a fase jovem é a fase mais louca? Porque é a fase de festa. Por que a vida jovem é uma vida de festa, 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 e o jovem só pensa em farrear, farrear? Porque ele está empolgado com a vida. A vida é a coisa mais fascinante, é o dom mais fascinante que Deus deu para o ser humano. Uma criança, ela é muito mais sóbria para viver a vida do que um jovem. Right? E um velho também. Porque depois de certa idade, você já não se empolga com coisas que você se empolgava. Mas todo mundo lembra do tempo jovem, era um tempo de loucura. Por quê? Não é só uma loucura por ser loucura, é uma empolgação com a vida. Você está empolgado, você quer se divertir. Quando os jovens vão dormir na casa um do outro, quando tem sleepover, o que eles querem dormir? Dormir nada, dormir é perda de tempo. A gente tem que passar a noite acordado, porque a gente precisa viver, aproveitar. Então, isso não é errado. O que Deus está mostrando é apenas que na idade jovem, a gente se empolga com a vida mais do que em qualquer outra idade. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas o Espírito Santo falou isso para mim. E ele falou isso para mim de uma maneira interessante. Eu estava andando numa calçada da igreja para casa e passou perto de mim um carro daquele rebaixadão, com aqueles pneuzão, com aquela descarga daquele tamanho e aquele barulhão. E eu, naturalmente, recriminei aquilo dentro do meu coração. Que besteira, Senhor, que tal, que tanto barulho me incomodando, essa coisa aí, Deus. Eu acho tão fantástico. E o Espírito Santo falou comigo assim, deixa eu te explicar por que eles estão fazendo isso. Ele está empolgado com a vida, é só isso. Ele quer mostrar que ele pode viver. Olha lá, ele quer fazer barulho. Ele é um jovem. Que Deus mais lindo, que Deus mais lindo. Eu estou recriminando aquela atitude que está me incomodando, meus ouvidos, e Deus, ei, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Ele apenas está empolgado com a vida. Ai, louvado seja o Criador da vida, louvado seja o Criador da vida, ok? E olha, o que ele diz aqui? Diga comigo todos, por favor, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Tá bom, por quê? Porque é os dias que você mais se empolga com a e não com o Criador. Agora nós vamos ler os versos seguintes, tá? Por quê? Presta atenção. Enquanto as provisões da vida não lhe faltam, o homem está empolgado com a vida quando ele é jovem. Só que, numa linguagem muito poética, os versículos seguintes, eles começam a falar do declínio de um dos maiores dons da vida humana, que é a saúde. Presta atenção, os próximos versículos eles apenas estão falando do amortecimento do corpo físico do homem. Versículo 2, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Alguém sabe do que ele está falando? Da visão. Olhos embaçados. A perda da visão. Versículo 3. Antes de tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e os guardas da casa que são os braços, quem é que protege o corpo? Quem é que protege a casa? Os braços. E quem são os homens fortes? Que sustêm a casa? As pernas. Deus está falando uma linguagem poética da diminuição da saúde do ser humano. E antes que os moedores cessarem, e você já sabe quem são os moedores?
os dentes, e os que olham pelas janelas se escurecerem, os que olham pelas janelas, e aqui estão os que olham pelas janelas. E essa é uma linguagem poética da diminuição da saúde física. E o verso 4, e as portas da rua se fecharem, está falando dos ouvidos, as portas da rua se fecharem, porque você já não ouve o som direito, e o baixo ruído, for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, porque você se levanta cedo, porque já não dorme tanto quanto antes. Quando era jovem, dormia até 10, 11 da manhã, se deixava dormir o dia inteiro. Agora, você quer dormir e não, tem sono. Verso 5, quando temerem o que é alto. Quem é que teme o que é alto? Jovem teme alguma coisa? Está em cima dos pés de manga, está em cima de tudo que você não pensar, pula de ponte, amarrado com a cintura nas costas. Jovem é doido, maluco. Velho não faz isso. Velho tem medo. Quem é que anda nos parques de diversão, naqueles brinquedos loucos? Tudo jovem. E eu, nem quando era jovem. Versículo 5. O gafanhoto for um peso e falhar o desejo. Aqui, ó. Até a potência sexual foi embora. Alright? Porque o homem vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Está falando especificamente da morte. E o versículo 6 fala, antes que se rompa a cadeia de prata, e a cadeia de prata que é o fio da vida, tá? E se despedaça o copo de ouro, como se despedaça o cântaro junto à fonte. Deus está falando do quebrar da vida humana, do despedaçar, do coração parar de bater, ok? E o versículo 7 finalmente termina com o golpe final. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o que Deus está dizendo é, lembra-te do Criador, você que anda atrás das coisas, porque você é o ser humano. Então, este é o ser humano. Se ele tem as coisas, ele não lembra do Criador. O homem, e aqui a segunda coisa que eu quero falar sobre o homem é isso aqui. E eu estou correndo aqui para ver se eu faço um fechamento aqui, porque o assunto vai ter que continuar. Mas o homem não é responsável por nenhuma provisão, tá? O homem não é responsável por nenhuma provisão. E aqui tem um paradoxo, porque, né, desde que se fala do papel do homem, fala-se que o homem é o provedor da casa. Não esse aqui. Porque, embora Deus me colocou no lugar de provedor, eu vou te explicar o que é o provedor aos olhos de Deus. O provedor aos olhos de Deus é apenas um que sabe que não provê nada. É só isso. E quanto mais você sabe que você não provê nada, mais você aprende a depender de quem realmente provê, mais você aprende a confiar em quem realmente provê, mais você aprende a abrir as mãos para quem realmente provê, e mais você aprende a desenvolver o seu relacionamento com quem realmente provê, e mais você começa a receber as provisões, porque, na verdade, o que você é como provedor é apenas um receptor das provisões de alguém que provê. Deus fez o homem apenas o ajuntador. O homem, na casa, ele é apenas aquela pessoa que sai para procurar onde está, mas já está, alguém diz comigo, já está lá. Então não foi o homem que proveu. Ele só foi buscar o que Deus já tinha colocado lá. Tem algum cliente com um monte de dinheiro que ele está querendo pagar por um servicinho que você sabe fazer. E Deus fala assim, vai ali, que eu já tenho alguém para te pagar o que eu botei nas tuas mãos para você fazer. Homem não é provedor de nada. Homem é apenas um ajuntador das provisões que Deus já colocou no lugar. Só que tem um trick. Tem um trick aqui. Deus nunca deixa as suas provisões à vista de qualquer um. Deus gosta de esconder provisões. Vou terminar minha aula com chave de ouro, que eu vou parar aqui para eu não desperdiçar com um pouquinho de tempo conceitos tão lindos que estão ali, e eu vou terminar com essa imagem que eu vou falar para vocês aqui agora.
Nenhum homem é provedor de nada. Ele é apenas o ajuntador, o receptor, o administrador e o desfrutador das provisões de Deus. Quando um homem agrada a Deus, Deus revela a ele, Deus descobre para ele onde está a provisão que Deus já havia feito disponível. E quando eu falo de agradar a Deus, eu vou botar apenas um versículo na palavra, um versículo da Bíblia aqui. Esse versículo vai ficar aqui, porque não tem outra forma de agradar a Deus segundo a Escritura. Não existe outra forma de agradar a Deus segundo a Escritura, a não ser crer, confiar em Deus. O que diz Hebreus 11:6? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu falo, quando um homem agrada a Deus, eu estou falando de quê? Não estou falando de um homem que fez grandes obras para Deus, um homem que fez isso, que fez aquilo. Eu estou falando de um homem que confia em Deus. Alguém diz comigo, Deus tem uma dor e Deus tem um prazer. Vou anotar aqui a dor de Deus. Se alguém não saber que Deus tem uma dor, eu vou te ensinar hoje sobre a dor de Deus. Vou escrever no quadro para você ver com seus olhos a dor de Deus. O prazer de Deus. Eu queria perguntar se alguém já desconfia da resposta. Não, é diferente. É o contrário, é o oposto. Qual é a dor de Deus é ser duvidado. Fica causador em Deus, duvida dele. Você quer dar prazer a Deus? A prazer de Deus é ser querido. Essa é a dor de Deus. Esse é o prazer de Deus. Quando você conhece a Deus, a sua palavra na oração, como eu sempre prego, e você desenvolve uma confiança nele, que confiança é diferente de fé. Fé, às vezes, é assim, eu creio que Deus existe, mas eu não confio nele. Tipo assim, eu creio que a minha mãe existe. Eu até sei que ela gosta de mim, mas eu não confio nela. Não é o meu caso, mas pode ser. Não confio nela, não confio na minha mãe. Quando fala de confiar, está falando de alguém que coloca a vida na mão da outra pessoa e diz assim, eu descanso, eu confio. E eu gosto da confiança, eu sempre gosto de falar, que agora eu já estou entrando na mensagem de fé, né? Mas do homem que atravessava os abismos no cabo de aço. Todo mundo sabe, é uma história real. Ele atravessava e todo mundo aplaudia. E ele perguntava, vocês creem que eu posso atravessar? Todo mundo aplaudia do lado de cá, a turma aplaudia do lado de lá. E no dia que ele falou, já que vocês creem tanto que eu posso atravessar, vocês creem tanto em mim, alguém quer vir nas minhas costas? Ninguém, jamais. Peraí, que confiança é essa que você tem, que você crê que eu posso ir, mas que você não viria nas minhas costas para eu atravessar? Nós falamos para Deus, eu te adoro, aqui é domingo à noite, domingo, 7 horas da noite, em Marlboro, 7h30, adorando o Senhor. Eu confio no Senhor, eu confio em Deus, é mesmo? Ou você crê em mim, ou você só sabe que eu existo, porque você nunca subiu nas minhas costas. Subir nas costas de Deus é não saber de onde vem, é não saber como vem, é não saber como vai acontecer. Eu não preciso saber, eu só preciso saber que Ele existe e que Ele vai fazer. Isso é confiança. Confiar em Deus é dar alegria, o prazer para Deus. Então, quando um homem dá prazer para Deus, que ele tem prazer em confiar, a forma prática de mostrar que confia é não fazer no próprio braço. Porque tem gente que está falando, eu confio, mas eu estou aqui morrendo de trabalhar, porque eu tenho que fazer. Ah, então você não confia, você está fazendo, então vai fazer. É igual eu falei, você quer deixar Deus pagar a conta, ou você prefere você pagar você mesmo? Eu não pago as minhas contas. Eu não pago as minhas contas. Eu não vivo as minhas custas. Eu vivo as custas do Senhor. Quando eu tenho uma dívida, eu coloco na lista do provedor. Ó, tem que pagar lá, é tanto. Coloco na lista dele.
Porque eu estou mostrando para ele que a minha expectativa é que ele vai prover. Entendeu? Eu não fico arrancando cabelo. Como é que eu vou fazer? Não é assim que as pessoas falam? Como é que eu vou fazer? Eu falei, então faz. Já que você está arrumando uma maneira para como fazer, então vai fundo. Vê se você acha uma. Porque eu não estou querendo saber como é que eu vou fazer. E eu detesto gente do meu lado que fica falando, mas como é que você vai fazer? Eu falo, te dá um soco aqui. Porque eu estou tentando confiar em Deus, estou querendo confiar nele, tu está querendo tirar a minha confiança dele. Tu que é um incrédulo, está acostumado a fazer as coisas por tua própria força, eu estou querendo confiar no Senhor e tu está querendo arrancar minha confiança, porque a gente está cercado de incrédulo. Como que tu vai fazer? Como que vai acontecer? As pessoas ficam, como no mundo que você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Cala a boca, meu filho. Deixa o outro confiar em Deus. Misericórdia. Então, eu quero terminar. Eu estou tentando, né? Está difícil. Mas eu quero terminar com isso aqui, ó. Eu quero mostrar que quando um homem agrada a Deus, Deus revela a ele onde está a provisão que ele tinha escondido. Deus gosta de esconder provisões. Vou te contar 3 exemplos, eu quero terminar com esses 3 exemplos. Tá? O primeiro é o de Moisés, não, Abraão, tá? Abraão. O segundo é Agar. E o terceiro é Sansão. Eu não vou abrir os textos, eu não vou pregar a mensagem, porque isso aqui é uma pregação que eu já fiz várias vezes, que eu não vou fazer hoje. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim, sobe no Monte Moriá e oferece o teu filho para mim. Abraão subiu o monte para oferecer a criança, o jovem. Ele levou 3 dias para subir o monte, como eu falei domingo, 3 dias de sofrimento, mas ele foi. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Quando você lê Gênesis 22, diz que no momento em que Abraão, aliás, no momento em que Isaac perguntou para Abraão, onde é que está o cordeiro para o holocausto, eu estou vendo o fogo e a lenha. Abraão responde assim, Deus, não foi isso que Abraão respondeu. Eu quero que você preste atenção que a palavra mais importante você deixou de fora. Eu faço questão de escrever ela aqui. Deus para si, cordeiro proverá. Deus não estava provendo para Abraão. Deus estava provendo para ele mesmo. Deus não provê para nós, Ele provê para Ele mesmo. Eu te pergunto, como é que Deus vai deixar de prover para Ele mesmo? Hã? Eu quero perguntar aqui, Deus quer que você viva? Então como é que Ele não vai dar a condição de você viver? Me explica. Eu quero perguntar aqui, Deus quer você endividado? Então como é que Ele não vai prover para você pagar sua dívida? Me responde essa pergunta, se você conseguir. Deus não tem problema com provisão, porque isso não tem a ver conosco. Provisão tem a ver com Deus. E Abraão sabia disso. Isaac não. Isaac não. Tem 2 tipos de crente na igreja. O crente Isaac, Deus não me fez, Deus não deu. Onde é que está? Onde é que estou vendo a lenha? Estou vendo isso, estou vendo aquilo, mas estou vendo que está faltando. Isso tem, por que Deus não proveu? Por que isso não tem a ver com você? Abraão responde, você acha que isso tem a ver comigo? Isso não tem nada a ver comigo. Deus para si. Como é que Deus te manda oferecer? Alguém diz comigo, repete as palavras que eu estou falando, por favor. Como é que Deus te manda oferecer um holocausto e não prover o cordeiro? Explica isso para mim, tu aí, crente. Explica para mim. Explica para mim. Quem teve a ideia do holocausto? Então não foi da cabeça de Abraão? Então Abraão não está inventando uma coisa? Então Abraão não está fazendo uma coisa da cabeça dele? Ele está indo fazer uma coisa que Deus mandou. Como é que Deus te manda fazer uma coisa e Ele não provê para aquilo que Ele mandou? Agora aqui, abre a parênteses aqui. Deus mandou comprar casa. Mas eu não tenho condição. Mas você não está ouvindo Deus mandar? Deus mandou fazer isso e aquilo, fazer a viagem. Mas eu não tenho dinheiro. Mas escuta, eu não quero saber se você não tem dinheiro. Eu quero saber se Deus mandou ou se Ele não mandou. Está entendendo?
Porque Deus para si, cordeiro proverá. Ok. Abraão sobe o monte. Quando Abraão vai matar o menino, ele diz assim, não, era só um teste. Não precisa matar o menino. Quando Abraão acontece isso, que o anjo fala com ele, o que a palavra de Deus diz? E abriu... isso eu faço questão de... Você tem que ler esse versículo. Você tem que abrir, você tem que ler esse versículo. Porque é esse versículo que traz a revelação. Gênesis 22. E o versículo é o 13. Porque no versículo 12 ele diz, não estendas a mão sobre o jovem, porque não me negaste o teu filho, agora eu sei. Versículo 13, nisso levantou Abraão os olhos, e atrás de si estava um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. Pergunta, quem botou aquele carneiro ali? Segunda pergunta, quando Deus botou aquele carneiro ali? Muito antes dele subir o monte. Alguém perdeu um carneiro do seu rebanho. Deus fez um carneirinho. Saiu do carneiro, do rebanho. Porque esse aqui é provisão para Abraão. Come on, gente. Alguém glorifica a Deus aqui. Um minutinho. Isso é pesado demais. Você pensa que está faltando e Deus, é só porque tu não viu ainda o que eu já escondi. Ai! Você pensa que está faltando e é só porque você não viu o que Deus escondeu, porque Deus gosta de esconder a provisão. Agora, qual a razão que Deus esconde a provisão de Abraão? Porque Ele quer que você olhe para o provedor. E você não está olhando para o provedor, você está olhando para o que está faltando. Mas quando você olha para o provedor, você faz lista. Quando você olha para o provedor, você tem conversa de finanças com ele. Quando você olha para o provedor, você fala que suas contas não são suas. Quando você olha para o provedor, você olha para o provedor. Você não olha mais para você. Você não olha para o próximo part-time que você vai arrumar. Você não olha para você olha para o provedor. Alguém não tem a consciência de que há um provedor na sua vida. Esse é o grande problema da igreja. Eu não tenho a consciência, realmente, de que eu tenho um boss que paga minhas contas. Eu finjo que eu tenho. Eu falo que eu tenho, mas na hora de pagar, deixa comigo. Segundo, porque senão eu vou pregar a mensagem toda e vai demorar. H tem um problema lá, né? Ela tem um filho que não era para ter. Alright? E aí chega um momento em que Sara diz assim, manda essa mulher embora com o filho dela, e Abraão acha ruim, e Deus fala, não, pode mandar. Pode mandar porque o filho dela não vai herdar com o verdadeiro filho. Aí o que Abraão faz? Ele coloca ela em cima de um animal, coloca uma vasilha de vinho e dá um pão, um mantimento para ela. A água acaba, o vinho acaba, o pão acaba, e diz que Agar colocou o menino debaixo de uma árvore e ela se afastou dele uma boa distância, como um tiro de pedra, para não ver o menino morrer. E o menino está chorando, e Agar está dizendo, vai morrer e eu não quero ver. Eu pergunto, ela está vendo o provedor? Não. Ela está vendo a provisão? Não. O que ela está vendo? A morte do menino e a sua própria morte. Ok? Só que a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. E aí o anjo do Senhor bradou até Agar e disse, Agar, por que choras? E aí, agora vamos ler. Eu tenho que mostrar para você o versículo. Olha aí, alguém está me ajudando. 21:17, Deus ouviu a voz do menino, Gênesis, tá? Que tens, Agar? Ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão e tal, e tal, e tal. No versículo 19, o que acontece? E Deus abriu os olhos e ela viu o quê? Não, peraí, come on. Onde é que esse poço estava aqui? Eu nunca vi ele. Peraí. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu. Peraí, Deus ama esconder a provisão. Estava ali. O poço estava cavado no lugar certo. Ela estava no lugar certo. Mas ela via? Fala para mim se não é eu e você.
A conta, a dívida, o problema, a necessidade. E você vê? Não. Agora, presta atenção. Você não está vendo, porque Deus não abriu seus olhos ainda. E Deus não abriu seus olhos por quê? Talvez porque você ainda não agradou o Senhor. Você não confiou nele, você não olhou o provedor. Atrás do provedor sempre tem uma provisão. Atrás do provedor, ele esconde as provisões. Se Deus só mostrasse as provisões, a gente não ia querer saber dele. A gente ia querer saber só das coisas. Agora, o último exemplo que eu quero dar é Sansão. E agora nós estamos no livro de Juízes. Olha aí, é isso aí. Quando você tem teólogo na casa, é assim. 14, não é 14, 18. Porque Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada, no capítulo 15 de Juízes, tá? No capítulo 15, verso 16, com uma queixada de jumento, matou montões e montões, ok? E acabando ele de falar, verso 17, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar Ramalei. Depois, como tivesse grande sede, presta atenção, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esse grande livramento, e agora eu vou morrer de sede e cair na mão dos incircuncisos? Entendeu? Toda vez que fala que Sansão matou 1000 homens, ninguém nem fala que depois que ele matou 1000 homens, ele ia morrer de sede. Presta atenção. O que é a sede? Uma grande necessidade. Deus escondeu a provisão, mais uma vez. No versículo seguinte, diz assim, então abriu o Senhor a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Nos 2 casos anteriores, Deus já havia provido a provisão lá, escondido o cordeiro. No caso de Agar, o poço já estava lá. E no caso de Sansão, Deus disse assim, está pensando o quê? Se não tinha fonte aí, eu vou fazer uma agora. E Deus abriu a fonte na frente de Sansão. Agora nós vamos orar. Agora nós vamos interromper uma palavra que não terminou. Mas nós vamos ir nesse altar conversar com Deus, principalmente sobre a nossa incredulidade. E algumas coisas nós precisamos falar ao Senhor nessa noite. Uma delas é, eu quero me arrepender de não te enxergar, eu quero me arrepender de tentar eu mesmo pagar minhas contas. Pode começar. Eu quero me arrepender de eu mesmo não te ver, e por aí vai. Nunca ter tido uma conversa de finanças contigo, e etc, e etc. Deus Todo-Poderoso, Deus das estrelas, Deus das galáxias, Deus da Via Láctea, Deus de Andrômeda, Deus que tem prazer de prover para os filhinhos, Deus que nunca pensou e desejou que os filhinhos passassem necessidades. Deus que é o nosso pastor e que nunca nos faltará. Deus provedor, que ninguém pode prover como tu. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Eu proclamo o teu nome sobre esta igreja esta noite. Eu proclamo o teu nome sobre o teu povo essa noite. Eu te proclamo, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Ninguém jamais tem condições de prover como tu. Ninguém jamais proverá como tu. Ninguém jamais criará as coisas como tu podes criar. Na abundância, na generosidade, na diversidade que tu crias todas as coisas. No número infinito e grande e tão generoso que tu crias as coisas. Recebe nossa adoração nesse lugar. Recebe também nossa humilhação nesse lugar. Recebe nosso arrependimento. Alguém se humilha com Deus, diante de Deus, junto comigo, e nós pedimos perdão por todo tipo de incredulidade, toda forma de incredulidade, seja nas palavras, seja nos comentários que se faz, seja nas perguntas que se faz, quando não está vendo a coisa, a provisão, seja, Senhor, em todo tipo de projeto que a gente faz para pagar nossas contas nós mesmos. Perdoa, Senhor, todo
trabalho escravo que os crentes têm feito, todo trabalho que não era para ser trabalhado, todo tipo de investimento financeiro e de busca financeira que não era para ser feita. Nós pedimos perdão. Toda a confiança de ouvir a voz de Mamon, eu declaro Mamon derrubado do seu altar, eu declaro Mamon destruído do seu altar, derrubado do seu altar na vida dos crentes desta casa. Ó Senhor, de todo aquele que está ouvindo essa mensagem, toda a expectativa de que o meu dinheiro vai resolver a situação e de que a minha provisão vai resolver isso, de que minhas casas, meus aumentos, como aquele homem louco que encheu o seu celeiro e disse, alma pode descansar, porque agora você tem bens para a vida inteira. Deus, derruba esse pensamento. Nenhum celeiro humano jamais vai nos prover. Nenhum ajuntamento humano jamais, seja aposentadoria, seja caderneta de poupança, seja seguro de vida, seja qualquer que tenha sido a provisão humana em que nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé. Eu peço perdão ao Senhor e peço agora, estabelece no teu povo uma confiança, estabelece no teu povo uma certeza de que o Senhor sempre vai ser o mesmo que me deu uma madeira quando eu era bebê, o mesmo que usou uma mãe para me alimentar quando eu era criança, é o mesmo que vai me dar sopinha que eu vou comer quando eu estiver velho, quando eu não puder comer comidas fortes. Ó Todo-Poderoso, do nascer ao morrer, do levantar ao cair, tu és o meu provedor, tu és o meu provedor, tu és o meu provedor. Tu és o que faz passar os bens pelas minhas mãos. Tu és o que faz passar os bens pelas minhas mãos. Tu és o que provê o levantar e o deitar, a cama de dormir e o sono da cama. Tu és o que provê o sono. Ah, Todo-Poderoso, tu não és só o que provê a comida, mas o que provê o apetite. Eu te adoro nessa noite, nesse lugar. Jeová Jirê, me faz um observador das tuas provisões. Me faz alguém que enxerga todos os dias, que contempla todos os dias, que te adora todos os dias, que te louva por cada provisão que eu posso contemplar. Me ensina a observar as provisões, me ensina a desenvolver essa vida de fé, onde eu confio em Ti, onde eu espero em Ti, onde eu realmente descanso em Ti e Tu me provês. Quero te pedir mais uma coisa antes de terminar essa noite, Senhor, que Tu fales com cada pessoa, que tipo de conversa ela deve ter contigo. Qual é a quantidade de dólares que ela tem que falar contigo? Senhor, qual é, porque